Está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, o administrador José Carlos de Sá Colares, presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, fala sobre seu trabalho junto ao Conselho. No segundo bloco, o administrador João Luiz Pinheiro apresenta sua tese de doutorado sobre diversidade no curso de administração. Veja agora. Olá, amigos internautas da Rádio TV CRARJ, mais um programa Conexão Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e os demais regionais de administração. Nós estamos na linha com o presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, o administrador José Carlos de Sá Colares. Como vai, presidente Colares? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, é um prazer falar com vocês aí do Rio. O prazer é nosso. No nosso programa Conexão Brasil, nós sempre conversamos, entrevistamos os presidentes dos demais regionais. É um prazer tê-lo conosco aqui na rádio e saber dos projetos que o senhor vem realizando no Amazonas. Especificamente, hoje nós vamos conversar sobre o projeto CRA na Estrada. O que é esse projeto, presidente? Kátia, esse projeto é um projeto que consta da nossa programação de planejamento, que ele escolhe um município, estuda as suas potencialidades e nós fazemos uma palestra orientadora de como desenvolver, como ajudar a desenvolver essas potencialidades que estão incubadas, estão escondidas. O palestrante conhecedor daquele ambiente, ele depois é questionado por político, por aluno, por autoridades, que precisam de mais subsídio para ajudar a, quem sabe, a partir dessa ideia que o CRA oferece, desenvolver alguma coisa para aquela sociedade. Existe um outro trabalho que é voltado para estudantes? Vocês têm algum trabalho que tenha o foco no estudante de administração, no tecnólogo? Sim. Nós criamos, foi uma ideia nossa essa. Já conversei com a maioria dos coordenadores de cursos que formam o administrador ou bacharel em administração. E o Conselho, esse ano, vai promover uma aula em cada faculdade dessa. Essa aula vai cobrir outras que o professor normal de carreira daquela instituição daria naquele momento. Mas eles acataram a ideia como muito boa. Por exemplo, nós temos 3 temas que nós vamos colocar em sala de aula. 1 hora de aula. Nós vamos falar da importância do registro profissional. Nós vamos falar sobre as ações de fiscalização que o Conselho Regional do Amazonas faz. E a última fase da aula será Conheça o seu Conselho. Também é uma pequena palestra que nós temos de mostrar para os acadêmicos a importância do órgão que registra o profissional. Porque muita gente se forma, eu já tenho visto isso aí, que não sabe nem se tem conselho, o que é o conselho, não conhece a sua legislação. Aí nós mandamos fazer um livrinho de bolso que fala da legislação da sua profissão e entregamos em sala de aula esse documento. Então, está muito aceita isso aí. Então, nós já estamos finalizando aqui esse projeto desse ano e já vamos começar em sala de aula já. Ah, bacana. É uma maneira também dos estudantes saberem da existência do Conselho Regional. Exatamente. E saberem que, uma vez que eles sejam registrados, eles são, de fato, administradores, não são apenas bacharéis em administração. Exatamente, né? Exatamente. Presidente, um outro trabalho que vocês desenvolvem aí é um programa relacionado à logística, né? Como é que é o nome desse projeto? Veja só, esse projeto é um projeto financiado, idealizado pelo Conselho Federal de Administração e foi
foi coordenado pelo nosso vice-presidente, professor Dr. Jorge Campos, e foi lançado oficialmente em Brasília, lá no Congresso lá. E foi colocado o público geral em Gramado no ano passado. No Fórum Internacional de Administração, né? Exatamente. E aqui nós temos divulgado bastante. Uma deputada federal já passou a tarde conosco aqui no Conselho, abraçou o projeto, já foi feita uma audiência pública por Brasília, aqui em Manaus. Esse projeto foi entregue a um candidato a presidente e provavelmente será feita uma próxima audiência pública em Brasília. Tá ótimo, presidente. Tem mais alguma atividade relacionada às suas atribuições aí no Conselho de Administração do Amazonas que o senhor gostaria de destacar, de dividir com os administradores e com os estudantes? Olha, eu falo quase todo dia aqui que as portas do Conselho estão abertas. Nós recebemos qualquer um que vem aqui no Conselho, a porta do Conselho está aberta para ele. E eu digo sempre, traga uma ideia, faça crítica, mas venha participar, porque o Conselho é forte quando todos nós estamos juntos. Essa é a nossa filosofia. E eu tenho tido resultado disso aí. Que bom. Tá ótimo. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio, na TV CRRJ. Muito obrigada por essa entrevista e eu deixo aqui disponível para o senhor a possibilidade de conversarmos outras vezes e o senhor divulgar o trabalho que vem realizando junto aos administradores e estudantes do Amazonas. Um abraço a todos do Rio de Janeiro. Obrigada. Um abraço. Nós conversamos com o presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, administrador José Carlos Colares, aqui no estúdio da rádio CRARJ, no programa Conexão Rio de Janeiro Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com os demais regionais. O CRRJ inova mais uma vez e cria um aplicativo gratuito para smartphone. Para acessar é muito fácil, basta realizar download do aplicativo disponível para Android e iPhone. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você será direcionado para o menu institucional, onde encontrará informações sobre o Conselho, casas do administrador, contato por e-mail e telefone. Agora que você já baixou o aplicativo, não deixe de acessá-lo e saber tudo o que o seu Conselho vem fazendo por você. CRRJ, inovando sempre. Olá, bem-vindo a mais um programa produzido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, sempre trazendo assuntos inerentes à vida do administrador, do estudante de administração, do tecnólogo em gestão e da sociedade em geral. Hoje nós vamos conversar com o administrador João Luiz Pinheiro sobre a tese de doutorado que ele fez e defendeu, Silêncio da diversidade na formação dos administradores. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado. Nós vamos trabalhar esse tema aqui, que é um tema relativamente polêmico e que realmente merece discussão. Então, a primeira pergunta, né, que temos a fazer ao João é o que o levou a procurar entender esse assunto e a defender essa tese de doutorado. Primeira coisa que eu percebi como professor, né, porque além de administrador, eu sou professor universitário e estou nessa militância profissional há mais de 20 anos, é que o mundo vem mudando muito, e essa mudança é acompanhada de uma mudança de comportamento da sociedade, né? E essa mudança de comportamento se dá em muitas esferas. Que esferas seriam essas? Você tem uma presença cada vez maior
do estrangeiro no nosso território, você tem uma longevidade da população também cada vez mais crescente. A gente tem agora uma expectativa de vida da mulher aos 82, o homem indo a 76, 78 anos de idade, segundo os dados do IBGE. Existe uma mudança de comportamento no sentido em que mulheres pedem e exigem, né, um direito tácito, constitucional, que é a igualdade entre os sexos, e outras tantas dimensões que vêm surgindo dentro da sociedade e que vêm se colocando como novos desafios para o administrador, né? O profissional de gestão. Por quê? O profissional de gestão está dentro das organizações. E nós vivemos, como o Drucker diz, né, a sociedade das organizações. Então, se a gente está numa sociedade das organizações, como é que a gente vai ter gestores despreparados para lidar com essa nova realidade, com esse novo contexto social que se apresenta, né? E por isso mesmo eu acabei optando por não seguir mais uma escola de administração, porque eu fiz graduação em administração, fiz um mestrado em administração na Federal Fluminense, fiz um segundo mestrado na Fundação Getúlio Vargas, ainda que em áreas distintas, mas eu queria uma experiência diferente, né? E aí eu fui procurar um campo muito distante do nosso, que é o campo da política social, né? E ali eu tive que repensar toda a minha formação e comecei a perceber que a formação do administrador, ela peca por não conhecer mais profundamente o humano, né? Não conhecer mais profundamente a realidade das pessoas e a realidade da própria sociedade, porque a gente vive dentro de um esquadro, né? E é isso que eu vou problematizar na tese. Agora, nessa tese, o senhor defende alguns pontos da diversidade. Quais seriam esses pontos? Não é bem uma defesa, né? Foi uma questão de escolha, porque quando a gente está fazendo um doutorado, né, está fazendo um curso estrito sensu, a gente às vezes pega um campo muito grande e aí o campo a gente vai ter que começar a fazer recortes, né? Então você tem que falar sobre currículo, mas o que você quer falar do currículo? E aí o que você quer problematizar, né? Você tem que definir claramente um problema. Às vezes você vai criar uma hipótese, né? Ou você vai fazer um mapeamento. Aí a questão é a metodologia que você vai escolher para poder trabalhar um determinado assunto. No meu caso, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que haviam 6 dimensões que seriam as mais problemáticas em termos de diversidade. Como os conselhos profissionais eles podem auxiliar nessa transição de aceitação da diversidade, de respeito, sair do silêncio da diversidade. Bom, eu acho que o Conselho tem que ter um papel, eu acho que cabe com os conselhos, né, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional, né, nos diferentes estados, trazer essa discussão para dentro dos seus conselhos, problematizar isso, discutir, né, não se avergonhar de reconhecer essas diferenças, porque não tem sentido, né? E nem ficar de constrangimentos. Eu vou ter que falar sobre deficiente. Será que o deficiente vai se sentir constrangido em falar da sua realidade? Você já perguntou a um deficiente se ele se incomoda em falar sobre a sua deficiência? Eu diria que para você é o seguinte, que a grande ampla maioria, mais de 90%, até por conviver com aquela determinada limitação, ele não tem nenhum problema em falar sobre aquela realidade que ele vive. Ao contrário, ele quer ser ajudado. Ele não quer piedade, ele quer respeito. E ele sabe que para ele conseguir isso, ele precisa falar, ele precisa que o outro conheça a sua realidade. Muito obrigado pela entrevista. Você está convidado a voltar mais vezes, né? Próximas obras realizadas, mais assuntos, mais temas. Fazemos contato e trazemos aqui para os nossos espectadores, aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Obrigado a você. E você que nos assistiu até aqui, que nos acompanha, né, as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!